Ministro, então, na fita anterior nós paramos Certo. na intervenção do então senador Roberto Campos. Exato. E aí eu lhe perguntei como foi ouvir isto, a seu Bem, próprio respeito. É óbvio que, num ambiente de cordialidade, que é uma condição, isso soou como uma bufetada. E refleti comigo mesmo, parafraseando uma frase que Zé Aparecido gostava muito, quer dizer, sou mulato de Conceição, nasci muito vestido, então não tenho que perder. Eu pensei isso e respondi. Desculpa mesmo, como é a frase mesmo? O Zé Aparecido dizia, sou mulato de Conceição, nasci nu e estou vestido, então não tem nada que perder. Eu pensei nesta frase e disse, pois bem, também eu nasci nu lá em Sabará e estou vestido. E respondi que enfim, que a animosidade do senador Roberto Campos pelos... E depois ele falava sobre essa demora, né, nessa representação, etc. Enfim, entrava no tema da representação. Mas, então eu disse, o senador Roberto Campos deve desconhecer, mas a nossa animosidade vem de muito antes. E aí recordei dos tempos de movimento estudantil e dirigente da UNE, né, quando Roberto Campos era o símbolo do entreguismo, né, na linguagem política da época. E disse assim, até um dos pesares que tenho nessa época de estudante é que eu não pude comparecer ao enterro de Sua Excelência, promovido pela UNE. A propósito, já não me lembro o que era, mas uma das medidas que creio que ainda é uma consequência da luta pela Petrobras. Então, enfim, recordei os tempos na coisa e disse, então, não me espanta, talvez espante a Sua Excelência que tanta animosidade na sua pergunta, porque ele tem plena razão de não gostar de mim. O senador, depois eu sei que, aprovado na Comissão de Justiça, ele ainda buscou apoio no plenário, etc., mas sem maior êxito. Embora o governo, naquela época, já estivesse em queda de fim de governo, a aprovação no plenário foi tranquila, contra o voto do senador Roberto Campos. Você se lembra do placar? 51-3, salvo engano. E as outras perguntas que lhe fizeram eram de que natureza? Aí eram as perguntas normais dessa coisa, questões jurídicas, questões de estrutura do judiciário, etc. Nenhuma que tentava antecipar eventuais votos do senhor em julgamentos que estavam em curso? Não. Sim. Como é que o senhor lidou com isso? Isso eu liguei. O senhor deu a resposta? Hein? O senhor deu a resposta? Dei resposta. Votaria dessa maneira? Não, dizendo que ante o assunto era tão sério que eu pediria a vista. Não estava preparado para votar. Já comecei com
uma polêmica interna sobre se a reunião poderia realizar-se ou não, porque ia abrir-se a reunião plenária do Senado e tal. Então me perguntaram se o senhor fosse senador, como é que o senhor decidiria? Eu falei, uma coisa que divide uma comissão tão ilustre, eu não ia decidir na hora, eu ia pedir vista. E foi assim, eu fugi de tudo aquilo que eu não podia responder. Mas, tirante o affair Roberto Campos, foi tudo civilizado. Mas tendo o senhor, enfim, politizado Sim, a sabatina, sim. ficou muito claro que, olha, nós somos adversários político-ideológicos, isso explica, normal que não queira. E os aliados político-ideológicos? Lhe ajudaram, ao contrário do senador Roberto Campos? Na verdade, sim. Como eles fizeram isso? Não. Aqueles discursos prévios a uma pergunta que até hoje continua. Tive muita solidariedade de vários senadores. O relator, depois seria meu colega no Supremo, e era meu colega foi meu colega de faculdade, de turma, Maurício Corrêa. Me garantia o respaldo da relatoria. Ministro, então tem a nomeação, tem a sabatina. Na vida do ministro do Supremo, o que acontece depois? Bem, aprovada a sabatina, vem o ato formal da nomeação. Como é que ele se dá? Não, aí já não há mais. Assinatura de papéis, etc. Isso aí, publicação. E depois, para o senhor? Depois, entendimentos com o próprio Supremo Tribunal. Marcar posse e os encargos sociais disso, de convites, etc. Como que o senhor se lembra? Que memória o senhor tem da sua posse? Da minha posse? Bem, eu lembro-me que foi uma posse extremamente concorrida. Explica-se, não é os meus belos olhos. Era que, no ano antes de assumir a Procuradoria-Geral, eu tinha sido candidato à presidência do Conselho Seccional da Ordem de Brasília, contra Maurício Corrêa, e fui derrotado. Mas a minha nomeação, como já acontecera na nomeação para Procurador-Geral, fizera centenas de amizades nessa campanha, que foi muito... Foi uma campanha agitada. Então, acorreu um número de advogados de Brasília, sobretudo, e as amizades feitas no Rio de Janeiro, quer em função da advocacia itinerante, quer em função da participação no Conselho Federal da Ordem. Muita gente também veio do Rio. E, é claro, foi um momento extremamente emocionante. Mas como é que é? O que acontece? Tem um discurso? Não, a posse do Supremos a decepção das senhoras que se preparam nos salões, porque ela dura cerca de 5 minutos. Aberta a sessão, o presidente solicita ao mais antigo e ao mais novo dos juízes que conduz ao plenário o empossando, que lê o compromisso, é proclamado empossado pelo presidente do tribunal e levado pelos dois
ministros que o haviam trazido à sua cadeira. E está encerrada a sessão. E como foi a recepção da sua chegada por parte dos outros ministros? Dos outros ministros? Bem, naquela época, com os meus 4 anos e meio de Procuradoria-Geral, já a relação com o Supremo Tribunal era muito grande. Diferente da minha nomeação para Procurador-Geral da República, onde a maioria dos ministros não viu com simpatia pelo meu diploma de esquerdismo, vindo da vida estudantil, da demissão na Universidade de Brasília, da aposentadoria no Ministério Público e da própria advocacia. E, embora tenha sido uma advocacia profissional, eu sempre guardei um espaço para causas de relevância política na luta pela retomada do processo democrático. Então, procurador-geral, eu diria que talvez 2 ministros vissem com simpatia, os outros não gostavam. Mas, já depois de nomeado ministro, eu tinha tido 4 anos e meio para mostrar que não comia criancinhas. Primeiro dia de trabalho. Bem, emoção inevitável, sobretudo com a cruel tradição, ou norma regimental do Supremo, que faz com que as votações invertam a ordem de antiguidade. Então, o Benjamin vota logo após o relator em todos os casos. Então, uma primeira sessão é sempre um pouco espantosa. Mas eu fiquei pouco tempo nesta função de caçula no Supremo Tribunal, porque tomei posse em maio e creio que ou junho, antes das férias, ou no começo de agosto, se completou de novo a composição do tribunal com a posse do ministro José Celso de Mello. E aí ele passou a ser o calouro. Uhum. E isso aliviou a pressão. Alivia. Mas, só para ficar claro, para quem, a maioria de todas as pessoas que vão assistir o depoimento, que nunca foram ministro supremo, no que consiste exatamente a pressão de votar logo depois do relator? A tensão de chegar àquela época ainda nem se havia chegado, que depois se construiu, que são as pautas com mais ou menos uma homogeneidade temática, como é hoje. Você ser surpreendido com casos em que está tomando conhecimento naquele momento. No momento da relatoria? No momento do voto, logo após o voto do relator. Se o senhor me permite uma provocação, não existe sempre a saída do voto com o relator? Sim.
Nem sempre se pode fazer isso, né? E nem sempre também, o que é, obviamente, a saída algumas vezes em que o Benjamin realmente está surpreendido pelo tema e não se sente à vontade para votar, o pedido de vista, que é visto, que é inevitável nesta passagem pelo posto de calouro do tribunal, mas desde que não se exagere. O que seria um exagero nisso, nessa dinâmica de... Um excesso de pedido de vista. Mas como o senhor tocou no assunto, que isso acontece mesmo. Né? Como é isso? Pedir vista consiste no quê? Consiste em interromper o julgamento. Os autos do processo vão ao ministro. Ele, uma vez preparado o seu voto, retorna o processo à mesa. E qual seria o objetivo de existir isso? Assim, Foi exatamente a oportunidade, quer dizer, de dar-se ao ministro que não se sente preparado naquele momento para votar. Não é só do calor, às vezes. Isso acontecia muito? Isso era normal? Não, com o calouro se tem maior tolerância. Né? Com os mais antigos, o abuso causa mal-estar. Por quê? Porque interrompe, retarda. Um tribunal que vive muitas décadas angustiado pela avalanche de processos com que se tende a ver. Mas se poderiam haver fim outros que não o melhor exame dos autos, quando o ministro pede vista? Pode haver desconfianças. Entendo. É? Isso. Já que o senhor mencionou a avalanche de processos, imagino que o senhor esteja falando de quantidade de processos. Uhum. Quando o senhor entrou, o senhor se deparou com um gabinete assim? Muitos processos? Não. Que gabinete o senhor encontrou quando o senhor chegou? Eu encontrei um gabinete, o ministro Oscar era muito trabalhador e não era um daqueles gabinetes cujo espólio é dramático. Mas, de qualquer modo, o número de processos que você encontra é de assustar. Imagino que o senhor não tem esse número de cor, mas só para nos dar uma ideia de quantos? Naquele tempo, 1000 processos já era considerada uma herança maldita. Depois, durante meu tempo, teve uma fase, sobretudo, de solução daqueles, vulgarmente se chama dos esqueletos de governos anteriores, dos planos econômicos, etc. Em que o número chegou a cifras absolutamente espantosas. Eu me lembro, e isso ainda foi numa fase que se mostraria saudosa dentro de poucos anos, mas, uma vez em Roma, participando de uma reunião das Cortes Constitucionais Europeias, em que houve um convite especial a Brasil, Estados Unidos, uns poucos outros países,
Em determinado momento, a direção da reunião acha que deve ouvir aqueles convidados especiais sobre a sua estrutura, a estrutura da justiça constitucional, etc. Isto ocorreu em julho, e eu disse que, enfim, mostrei o drama da multiplicação de demanda, fruto quer do modelo, quer da própria retomada do processo democrático. E disse que naquele semestre, no semestre anterior, havíamos julgado 18.000 processos. Veio depois o intervalo do café, se aproxima de mim o juiz da Suprema Corte americana e disse, olha, você não tomou cuidado com o intérprete. Ela se referiu a 18,000. Claro que 1800, o que já é escandaloso. Eu falei, não, a intérprete é muito boa, o modelo que não presta. Mas nós chegamos depois, à cifra de 120.000 processos num ano. É claro que aí a grande maioria era de processos repetitivos, mas que envolvem o trabalho da assessoria, quer dizer, você fica nos processos novos que dependem de pesquisa, etc., praticamente sem auxiliares para ajudá-lo, porque estão naquela linha de produção de preparar decisões individuais nesses processos batidos. Lembro, o maior pique foi quando se decidiu o problema da correção monetária do FGTS, das contas do FGTS. Grécia, Collor, Verão. E depois Plano Collor, Plano Verão, ainda depois do Plano Collor, etc. E isso levou realmente a essa coisa inimaginável de 100 e tantos mil processos num ano. Que, para quem queira julgar o mínimo de seriedade, isso envolve você tomar conhecimento, pelo menos de que se trata daquele assunto. Processo por processo. Antes de assinar o formulário que vem da assessoria, você tem que ter o mínimo de exame para ver que é aquilo mesmo. Então, bem, então hoje o Supremo recebeu da reforma judiciária promulgada na hora de 2004 esses dois instrumentos, o requisito da repercussão geral e o instrumento da súmula vinculante. Ajudou? Ajudou? Até agora não. Sobretudo pelo gargalo do plenário, com o número de recursos em que se reconheceu a repercussão geral. Precisamente por serem causas relevantes, são causas que normalmente vão provocar sustentação oral, etc. E o Supremo ainda não encontrou uma solução para esse drama de hoje, que são de 600 a 800 processos prontos para julgar pelo plenário. De quando era o processo mais antigo que o senhor julgou, você se recorda? Recordo.
De uns 15 anos. A assessoria, né? Ficou muito claro, se o senhor fala das cifras, eu fico imaginando como é que uma pessoa julga, mas da ordem de dezenas de milhares de processos ano. Mas não, é assessoria. Sim. Como é que isso funciona? Quantas pessoas são? Como é que era o seu gabinete? A dinâmica do trabalho? Como o senhor escolheu? Eu cheguei a assessores realmente, eram apenas 2. Hoje acho que são 4 ou 5. Ainda com a possibilidade de requisitar um magistrado. O juiz auxiliar. O juiz auxiliar. O senhor também tinha essa possibilidade? Não. Bem, o trabalho do assessor, ele disse que além de auxiliar o ministro em pesquisa e em coisas mais complicadas, o ministro vai decidir pessoalmente, mas até tratar desta soma fabulosa de processos repetitivos. Que, no entanto, é preciso examinar um a um para ver os requisitos formais, para ver se é exatamente essa questão. E isso é feito pelo assessor e eu, pelo menos, agi assim, pelo menos verificando que se tratava realmente daquela matéria. E isso é angustiante. Por quê? Porque eu me lembro que sexta-feira, normalmente não há sessão suprema. Então eu reservava para passá-la no gabinete para dar conta da linha de produção daquela semana. Mas muitas vezes aí passava no gabinete, almoçava, ia para o gabinete e saía de lá às 9, 10 horas, o ministro Celso às 3 horas da manhã, o método dele. Mas, quer dizer, dava uma imensa sensação de frustração quando você chegava em casa, depois de 10 horas no gabinete, e falava, eu fiz algum raciocínio jurídico hoje. Você viu que não, porque você passou o tempo todo nesse trabalho, quase mecânico, de verificação do ajustamento das fórmulas que você criara para os processos repetitivos, se era ou não aplicável a cada um daqueles processos. Então, a maioria era denegação de segmento mesmo, por questão formal. Sim, ou provimento de acordo com decisões plenárias de causas multitudinárias. Isso, então, o senhor imagina que a prática do assinar sem ler, não, o senhor está afirmando que não, no seu gabinete não acontecia, mas na sua intuição isso já aconteceu, isso é razoavelmente comum? Sobretudo nesses processos menos... Nesses processos repetitivos. Mas eu continuo com o cálculo aqui, né? Então não era só o senhor, era o senhor e mais 2, do trabalho inteiro. Tinha ainda subassessores, etc. Preciso... Mas que também ajudavam Ajudavam pelo menos na seleção dos processos. Olha, essa pilha aqui é FGTS, essa aqui é Plano Collor 2. Já que tocamos nesse assunto, ministro, eu queria perguntar sobre justamente essa ação dos planos econômicos. Qual memória o senhor tem desse julgamento? Como que o senhor votou? Se eu me lembro bem, eram expurgos considerados com base em 5 planos, 5 expurgos de 3 planos, passaram a 2, não é isso? Se eu me lembro bem. Eu também já não tenho a memória tão... Mas parece que a correção monetária foi realmente no final reduzida a 2 ou 3 planos.
teve Bresser, teve Collor I, que se negou, Collor II, que se deu. Porque não era só o Supremo, mas a Justiça Federal era completamente assolada de ações Sim, individuais claro. pela recomposição dos puros. Isso tudo passava pela Justiça de primeiro grau. E aí, a partir da decisão do Supremo, uma grande reviravolta em todas essas ações no Brasil, a ponto de, por favor, me corrija se eu estiver equivocado acerca da história, a Caixa Econômica Sim, oferecer acordo com base na decisão do Supremo. sim. Ela ofereceu um acordo para todos, não precisa mais entrar com a ação, você vem aqui, A a gente... Caixa Econômica teve uma tradição de compreensão dessa coisa. Eu me lembro que em determinada época um grupo de procuradores foi destacado para assentar-se lá na Secretaria do Supremo e desistir de recursos dados a negativa de seguimento no gabinete do relator. Foi uma ajuda significativa. Um acerto entre Caixa Econômica e Supremo? O procurador-geral disse que gostaria de fazer isso. Claro que o Supremo recebeu com louros. Deixa eu tentar forçar a sua memória e fazer uma provocação sobre esse caso. A decisão teve algum componente econômico? Os senhores olharam a conta? Se tiver que pagar tudo vai ser de um jeito, se tiver que pagar só 2, ou foi jurídico? Não. Vai ser bem provocador. Eu sei. É claro que havia uma planilha? Não, há ministros que a gente chama de consequencialistas. Para estes, as projeções das consequências econômicas, sempre levadas pelo governo em termos de beira de falência. Tantas foram as beiras de falência que eu já não acredito nelas. E há os ministros principistas, que, enfim, não se prendem pelo menos primariamente, a consequência econômico-financeira da decisão. Na composição plenária desse processo, a maioria era principista ou consequencialista? É difícil, né? Eu passei 18 anos no Supremo, foram várias mudanças. E o senhor era principista ou consensualista? Ou consequencialista? Ou consequencialista? Eu acho que eu tendia mais ao principialismo. Mas, muitas vezes, consciente e angustiado também pelas consequências. Mas creio que nunca votei em função exclusivamente da consequência. Essas categorias, elas podem ser aplicadas a outras causas que não sejam econômicas também? É mais raro. E mais temerário para o ministro. Qual o grande julgamento que o senhor participou, que o senhor foi relator, que o senhor se recorda mais, o caso mais importante para o senhor? Que o senhor pensa como um grande caso que o senhor decidiu, que atuou como ministro? Eu creio, é difícil nessa altura recordar de muitos que a memória não guardou. Agora eu lembro de
de uma fase preocupante e dramática, em certo ponto, que foi o acompanhamento judiciário do impeachment do presidente Collor. E eu creio que o Supremo Tribunal montou, foram 6 ou 7 processos, praticamente a cada passo, um dos lados ia ao Supremo Tribunal. E foi uma série de processos em que eu creio que não haverá tribunal que tenha uma jurisprudência tão rica em matéria de impeachment. Mesmo nos Estados Unidos, onde o impeachment se aplica a uma multidão de funcionários, né, do que essa que nós enfrentamos, em que todos os passos da tramitação na Câmara e no Senado do processo teve o seu prisma judiciário para aprovar ou não aprovar, deixar avançar ou retardar o caminho do processo no Congresso Nacional. Mas esses planos, muitos processos criminais, em meio à rotina, são fascinantes para quem gosta, evidentemente, para outros são um martírio. Enfim, depois desse processo que está em pauta no Supremo, a gente fala em grande julgamento. Fica até intimidado. Mas para o senhor, né, qual teria sido o seu grande processo importante para o senhor, inesquecível, que o senhor não lembra? Mas desculpa te cortar, E? algum paralelo entre o mensalão e o... Não. Eu estou dizendo que depois dos dias de hoje, fica difícil falar em grande julgamento, pelo menos em extensão. Porque são figuras da política, o Collor, na época do presidente, nós estamos falando de quadros centrais do partido que está no governo também, então, pensando em, como o senhor colocou, consequencialistas e principialistas, imagino que poderiam ter pessoas que pensassem nos princípios jurídicos envolvidos no processo de impeachment e outras que pensassem na estabilidade não econômica, mas política do país. Isso se manifestou? O senhor observou isso? Aconteceu isso? Não, se manifestava difusamente nos próprios debates. Mas creio que o tribunal saiu engrandecido do episódio, porque julgou com muito equilíbrio, até o mais dramático deles, que foi o pós-impeachment, né? O mandato de segurança do presidente, questionando a aplicabilidade da pena de inabilitação para ocupar cargos públicos depois da renúncia, que terminou empatado de 4-4, se teve que renascer um mecanismo que foi a convocação de ministros do Superior Tribunal de Justiça para o desempate. Como o senhor votou no mandato de segurança? Eu negava a segurança. E foi o voto vencedor? Foi o voto vencedor. Os 3 ministros do STJ votaram negando a segurança. Mas é um tema
discussão foi acalorada? Ah, foi discussão. Qual é a memória que o senhor tem da discussão em plenário, desse mandato de segurança? Eu me lembro, o Supremo Tribunal de que eu participei 18 anos, era uma casa mais tranquila e mais litúrgica do que o de hoje. Então, as discussões ainda as mais acaloradas, e eu fui um discutidor, mantinham, acalorado, sobretudo com um outro ministro, que foi o maior polemista que eu conheci nestes 50 anos de vivência do Supremo Tribunal, que foi o ministro Moreira Alves. E tive com ele uma série de discussões. O tribunal, lembro-me de uma, em que, enfim, terminada a discussão do ponto, sem conclusão, evidentemente, eu tirei a capa e ajudei na bancada e saí. E os ministros se espantaram pensando que se repetia o caso de do princípio dos anos 70 do ministro Adalto Lúcio Cardoso, e vencido discutia-se se era absoluto ou não o poder do Procurador-Geral da República de arquivar pedidos de representação por inconstitucionalidade. Naquele caso, apaixonante, porque se dizia respeito a um decreto-lei que permitia censura de livros pelo Ministério da Justiça. Mas, enfim, o ministro Adalto sustentou. Pelo conhecimento da representação, ficou vencido e julgou a tapa e do seu gabinete mandou descer um pedido de aposentadoria. O meu caso foi bem menos dramático. Eu aproveitei e fui ao banheiro fumar cachimbo. Mas o motivo de ter jogado a capa foi? Hein? O senhor jogou a capa por quê? Porque é uma discussão que me irritara. Depois, quer dizer, no princípio, essas discussões me enervavam um pouco. Sobretudo as com o meu querido amigo Moreira Alves. Mas já era um grande amigo ou tornou-se um... Não. Já conhecia, mas o princípio da minha passagem pelo Supremo foi de discussões muito vivas. E que me irritava. Depois eu descobri que o ardor, calor com o Moreira Alves discute é apenas um problema intelectual e um modo de ser, mas que, passada aquela discussão, era um colega admirável em todos os sentidos. Lembro-me que nesta, eu ouvia, claro, acho que foi nesta, da julgada da capa para fumar cachimbo, ele telefonou para minha mulher e tal, preocupado com os meus nervos, que eu
era muito emotivo, como se ele não fosse, e propondo-se a usar algo que décadas atrás se usava, às vezes, na escrivaninha de um burocrata ou de um chefe nervoso, chefe calmo, chefe. Eu falei, então, bom, a minha pode ser fixa. O que o senhor colocaria lá fixo? Fixo. Chefe nervoso? Não me provoque, chefe nervoso. Ministro, qual foi então a polêmica do senhor com o ministro Moreira Alves no mandato de segurança do Collor? Sim, ele concedia a segurança. E com 3 outros colegas, mas ele com ardor e a capacidade polêmica que não tem paralelo nesses anos que eu vivi no Supremo Tribunal. Nem o senhor era paralelo? O senhor Não, era páreo para a capacidade dele, para essa capacidade que o senhor está evocando? Porque o quadro que o senhor me parece que pinta agora é o seguinte, ele estava capitaneando a concessão da segurança. sim, Ficou nas suas mãos a responsabilidade da denegação da da segurança? denegação da segurança, não, talvez tenha sido eu o que mais discuti. Né? Mas o ministro Moreira Alves tinha, evidentemente, eu chamava às vezes para provocá-lo de voto de liderança. Ele, Posso, ministro, me permite uma provocação? É. Se o senhor não tivesse entrado nesta polêmica com o ministro Moreira Alves, o presidente Collor não teria sido punido com os 8 anos de impedimento de direitos políticos? não creio que eu tenha. Foi o senhor que convenceu os outros 3 para Não, ao não, empate? não. Um caso como este, é muito difícil que alguém vá sem uma convicção firmada para um julgamento desse. Não houve mudança de opinião, Eu não creio que tenha. nem na ação penal. A ação penal é mais complicado, porque eram também vários réus, não comparável ao drama de hoje, mas eram vários réus e vários crimes. O julgamento se arrastou por mais de uma semana. E aí pode ter havido mudanças de convicção no meio da discussão. Como é que se deu esse julgamento, ministro? Como é que se deu o julgamento da ação penal contra o Collor? Como? Na sua memória, o senhor que participou do... Certo. Bem, com relação ao ex-presidente, realmente a discussão ficou muito centrada numa questão que eu pusera ainda no julgamento liminar do recebimento da denúncia. Era exigência ou não para a configuração do crime de corrupção passiva de que o corruptor visasse a prática de um ato de ofício determinado pelo presidente da República. Esta foi a tese vitoriosa naquela época. Que não era o senhor. Que não era a minha. Eu entendia, sim, além de outros argumentos jurídicos e de direito comparado, eu entendia, sobretudo se tratando de um presidente da República, de um chefe de governo, que os interesses, sobretudo de grandes empresas, não eram normalmente para a prática de um ato determinado, a não ser em situações concretas. Bastava a preocupação de não ter a diversidade, a antipatia de um governo
com tantos poderes de intervenção econômica como é o presidente da República no Brasil, bastava para configurar que determinado ato de corrupção visasse apenas a não criar uma barreira entre empresários, por hipótese, no caso. O que eu julguei provável foi exatamente isso. Uma grande empresa automobilística mundial, eu entendi, está provado, que realmente foi procurada pelo tesoureiro de campanha do presidente Collor depois da eleição e que lhe pôs a direção da empresa o seguinte: vocês não ajudaram na campanha. Agora nós estamos endividados, queremos uma colaboração. Vocês sabem. Vocês é que sabem. Uma coisa que vale. Se lhes interessa ou não. E essa foi realmente o ponto em que eu já vi provada a corrupção passiva do Brasil. Quem pensa no dicionário, porque o senhor está falando do Fiat Elba, é isso mesmo? Hein? O senhor está falando do Fiat Elba ou não? Não. Porque teve aquela história toda, né? Não. Eu estou falando de era um dinheiro que o presidente prometera um encontro com um certo deputado que o ajudaria na campanha. E este auxílio financeiro foi obtido pela doação de uma grande empresa procurada pelo PC Farias. Alguma frustração de ter sido voto vencido nesse caso? Não. Tinha nenhuma paixão